Alô, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de 30 Reasons Why. Se vocês não viram o meu vídeo de expectativas, eu vou deixar aqui no link de descrição e também a playlist com outros vídeos de 30 Reasons Why que eu já fiz por aqui no canal. Já falei da primeira temporada, já falei da segunda temporada, fiz o vídeo de expectativas e agora eu tô trazendo pra vocês a crítica, a nossa grande review, né, que vai demorar um pouco, talvez eu me empolgue demais, talvez não. Então se fosse você, eu já pegava sua pipoca, colocar o celular em algum cantinho e eu fazendo os seus trabalhinhos, servicinhos de casa, ou outras coisas também, enquanto vocês ouvem a minha voz falando, né. Então chega de falar e vem comigo que a gente vai falar muita coisa. Bom, agora a gente vai falar sobre esta série, né, aclamada pelo público, porque todo mundo sabe que 30 Reasons Why é um sucesso estondoroso, muita gente assistiu, Maísa, Silvio Santos, todo mundo, todo mundo é louco por essa série, né. A primeira temporada, gente, saudades. Saudades de Hannah Baker, saudades de tudo que foi a primeira temporada. A primeira temporada se envolveu em várias polêmicas, cortaram a cena, né, da Hannah Baker. Não sei, se eu não me engano, eu acho que cortaram a cena que ela foi estrupada pelo Bryce e também a cena que ela se suicidou. Se eu não me engano, foi isso, tá, gente? Não sei se foram essas duas, não sei qual das duas, mas eu sei que uma dessas cenas, ou as duas, não sei, se eu não me engane, foram excluídas, assim, a Netflix teve que tirar por conta das várias polêmicas que se envolveram, né? E a Netflix também criou um grande procedimento, um projeto para as pessoas que pensam em se matar, que tem toda essa questão envolvida. Então, se você sofre por esse tipo de problema, se você tem depressão, se você tem alguma ansiedade, alguma coisa que tá ali dentro de você, você procure ajuda, não fique quieto, não fique parado, porque é muito importante você ir atrás e buscar alguém que possa te ajudar, né? Você precisa de socorro, você vai atrás, gente, não fica calado, não fica sem fazer nada, porque essa série, ela mostra realmente a realidade, a forma como as pessoas não conseguem se abrir, não conseguem falar, pessoas que acontecem várias coisas com elas que viram traumas na cabeça delas, pode causar depressão, pode causar até suicídio, como a gente vê na série Estrupo, que é uma cultura que foi muito mostrada e estabilizada nessa série, é que a gente pode ressaltar que já é uma coisa que vem lá desde a primeira temporada, né? Então a gente viu vários pontos que, ligando tudo isso, a gente vê que a série, ela realmente quer trazer uma realidade bem exposta, bem definida, que para pessoas que sofrem algum tipo de depressão, que tem algum clima, alguma coisa, doença mental, não, essa série não é pra você, meu querido. Então não assista essa série, assiste outra coisa, vai assistir Aladdin, Rei Leão, alguma coisa que é bem melhor, mais ideal pra sua mente, pra você ficar mais calmo e pra você se distrair. Não vai assistir coisa que talvez você se inspire e queira fazer igual, tá bom? Então 30 Reasons Why, a primeira temporada eu gostei muito, a segunda temporada teve seus problemas, mas eu gostei muito, sim. A terceira temporada, eu não sei, gente, eu achei bem mais ou menos, mas ela tava bem chata. E vou falar pra vocês por que essa temporada foi muito chata. Muita gente sabe que 30 Reasons Why tem aquela regra de 13 episódios. Uma coisa que me incomodou muito foi esse clima, né? Foi todo esse ritmo da série que parece que tava meio perdido, sabe? Então, as cenas de flashbacks que eles sempre colocaram ficaram um pouco meio arrastadas, ficou naquela enrolação, como foi na primeira temporada. Foi uma enrolação atrás da outra enrolação, mas também continua sendo, pra mim, a melhor de todas, em vista, assim, se for comparar cada uma a uma, pra mim, a primeira é a melhor. Essa terceira temporada, ela exagerou muito, ela arrastou muito, tinha coisas que, na real, não precisava, sério mesmo, gente, não precisava. E essa forma que talvez eles apostaram que talvez daria certo, não acabou não dando, né? Porque tem aquela regra, a série é 30 Reasons Why, os 13 porquês, as 13 razões. Então tem que ser 13 fitas, 13 episódios, tudo encaixadinho. Ok, a gente aceita isso, mas o fato é que os episódios tem que ser, por que os episódios tem que ser 50 minutos, 55 minutos, 1 hora? Gente, 1 hora, o último episódio até que é 1 hora o último episódio, até que eu não falo nada, né? Mas tipo, 50 minutos por episódio, muita enrolação envolvida, é muito difícil terminar. Gente, eu passei 2 semanas tentando terminar essa série pra poder gravar vídeo pra vocês. Teve gente que maratonou assim loucamente e eu lá tava assistindo ainda lá a série lá e nossa, que enrolação, que chatice, né? Em muitos dos episódios eu tava dormindo, e outros episódios eu não conseguia terminar de assistir, então foi uma loucura. Então vocês têm que deixar o like, por favor, tanto que foi difícil ter que assistir essa série pra trazer esse vídeo pra vocês. Porque 30 Reasons Why não é uma série fácil, gente. Não é uma série fácil de se absorver tudo que ela quer passar, toda a mensagem que ela quer transmitir pra gente. Então, os 13 porquês, ele ressalta todos esses assuntos indiscutíveis, muitas coisas questionáveis que tem nessa série, sim. É uma série boa como um todo, a visão que a gente tem dela é muito boa, sim. Essa terceira temporada não foi tão ruim como as pessoas estão falando assim. Foi chata? Foi.
Teve enrolação? Teve. Foi uma bosta? Foi uma bosta. Mas teve muita coisa legal ali que eu gostei, tá? Eu gostei muito da amizade do Clay e do Justin. Eu gostei de ver os dois ali como irmãos. E um falando que ama o outro, demonstrando aquela, como é que fala, aquela confiança, sabe? Tipo, de que irmãos têm, sabe? Aquela confiança, aquela união entre eles. Eu gostei muito, porque os dois já tiveram vários problemas juntos, então só de ver essa evolução dos dois, pra mim, eu já fico completamente satisfeita. E, gente, a cena deles juntos são maravilhosas. Aí, eu gostei muito dessa temporada também. Uma personagem que pra mim salvou a série foi a Jessica, gente. Por quê? Porque a gente viu que todo aquele lance que ela foi estrupada, a gente viu mais disso dela na segunda temporada e ela tinha medo, ela não tinha coragem de dizer que ela tinha acontecido com ela. E nessa terceira temporada a gente vê a Jéssica totalmente diferente. Ela tá mais assim. Ela tá mais feminista, ela tá mais ativista, então o ativismo toma conta da vida dela inteira. Na escola reúne um grupo de outras garotas também que já passaram por esses problemas, que já foram estrupadas. Então até o Tyler também, né, que ainda eu vou falar sobre ele nesse vídeo, ele acaba entrando também por esse grupo ali de ativismo, né? Então elas entram, por exemplo, em jogos de futebol, vai lá, faz aquela manifestação, faz todo aquele rolê, né? Toda aquela manifestação, todo aquele protesto. Então eu gostei muito da Jéssica porque a gente conseguiu ver mais voz dela nessa temporada. A gente viu quem ela é na verdade, o que ela passou e o que ela quer transmitir, que ela quer ajudar outras pessoas também. Porque a cultura do estrupo hoje em dia ela tá só enaltecendo cada vez mais. E muitas pessoas que na real ignoram isso, né? Porque elas não sofreram o que essas pessoas sofreram. Então a Jéssica, ela é maravilhosa sim. Toda essa feminilidade dela é maravilhosa. Ela consegue absorver todas as coisas tóxicas, sabe, falar. Então tem várias coisas questionáveis também. A questão dela voltar com o Just, mesmo ele tendo deixado o Bryce estrupar ela, é uma coisa que começa a ficar muito discutível na série. Aí a gente tem a garota do outro grupo de apoio também que começa a questionar ela e vira uma confusão, né? Porque como é que ela quer ser o exemplo para as pessoas se ela tá namorando o cara que deixou ela ser estrupada? Então a gente tem toda essa questão envolvida, uma coisa louca. E eu gostei muito da volta dela com o Justin. O relacionamento dos dois só melhorou, então eu gostei muito que os dois conseguiram se perdoar, né? Ela conseguiu perdoar ele e eles começaram a falar, foda-se que os outros não pensam da gente, começaram a ficar juntos. Eu amei muito cada cena que os dois tinham, a química deles foram maravilhosa. Gente, eu acho que os atores que interpretam, não sei o nome deles, que interpreta a Jessica, o Justin, eles são maravilhosos. Pra mim, eles foram os melhores personagens dessa temporada. E a Jéssica, ela assim, todos os momentos em que ela lacra, em que ela vai dar o seu discurso, ela sempre arrasa. E com razão, né, meus queridos? Agora vamos falar de uma coisa que eu odiei nessa temporada, que foi uma personagem que acho que todo mundo odiou, e eu vou concordar também, que é a personagem Annie. A Annie, gente. Essa mulher, essa menina, só cara de sonso dela, já não me engano, entendeu? Porque, tipo, ela virou ali a namoradinha do Clay, que na real não era namoradinha, e virou aquela bagunça, no final acabou sendo, também toda aquela confusão. E ela era muito hipócrita, mentirosa, ela mentia pra polícia toda vez que ela ia dar o seu depoimento, ela mentia, então a gente tem toda aquela questão. A gente descobre também que ela se envolveu com o Bryce, teve muita coisa envolvida, né? Então foi uma loucura e eu odiei ela. Que menina chata, porque colocaram ela pra narrar a série, porque não colocaram a Jéssica pra narrar, o Justin pra narrar, o Clay, porque tinha que ser essa bosta dessa Anne, personagem nova que a gente nunca viu na vida, que nem fez parte das outras temporadas. Claro que foi preciso colocar uma personagem nova pra humanizar o Bryce, foi, mas ela foi muito terrivelmente chata e insuportável e eu não gostei dela. Já que a gente tocou na situação do Bryce, vamos falar sobre ele. O Bryce apareceu, ele foi visto como morto no terceiro episódio. No terceiro episódio todo mundo sabendo que ele já tinha morrido, teve toda aquela treta. E aí começaram a investigar quem foi que matou o Bryce, foi aquela confusão, todo mundo era suspeito, todo mundo que não sei o que, e aquela coisa. Aí culparam o Clay, prenderam o Clay, teve toda aquela treta, coitado do menino, não tinha nada a ver com isso, né? Porque todo mundo é suspeito, todo mundo tem motivos pra matar o Bryce, inclusive até eu tenho motivo pra matar o Bryce, porque ele fez... Porque, né, nossa, gente, é inaceitável, não tem desculpa, entendeu? Então a gente vê o ser humano tóxico que o Bryce é. E nessa temporada, eles quiseram humanizar o Bryce. E aí que tá, eu não sei se eu gostei disso, entendeu? Se eu gostei, se eu não gostei. Porque em grandes partes, eu ficava até com dó dele.
Vocês podem me xingar o tanto que quiser, mas eu fiquei com dó em algumas partes. Em outras partes eu ficava me culpando. Por que eu tô sentindo dó de um estrupador, entendeu? Eu acho que é uma coisa que você começa a pensar, né? Porque, tipo, é claro que é bem, assim, favorável as pessoas se arrependerem, né? Muita gente se arrepende pelos atos, porque na real ele é um ser humano, ele erra como qualquer outro, mas ele tem, né, essa capacidade. Não é desculpa, tá bom, gente? Eu não tô falando que isso é uma desculpa pra pessoas assim, né? Que claro que é uma doença, mas não é desculpa. Estrupo não é desculpa. Nada disso é desculpa, mas eu acho que acho que todo mundo tem direito de se arrepender, né? Então eu gostei deles terem humanizado ele. Ele tinha o seu direito de se arrepender, ele tinha o direito de mostrar que ele estava diferente, que ele estava tentando melhorar. Só que aí a Netflix errou muito em vários pontos, porque ela não conseguiu demonstrar assim, não que não tenha mostrado que ele tenha se arrependido, né? Mas eu acho que a forma que talvez tenha ocorrido foi muito mal explorada na série. Porque se a gente quisesse ver uma humanização do Bryce, a gente teria visto na primeira temporada, na segunda temporada e nas outras temporadas anteriores. A gente só viu ele sendo o grande babaca que ele é. E nessa terceira temporada ele vem bancar o bonzinho. Por quê? Só porque ele morreu. Aí vai atrás de todo o passado do Bryce. E a gente vai vendo que ele tava tentando mudar, que ele se arrependeu do que ele fez, aquela coisa. Pra mim, gente, não, sério mesmo, pra mim não dá. Gostei deles terem feito uma coisa diferente, de querer humanizar ele, de querer mostrar que talvez ele tinha chance de ser alguém na vida diferente. A gente viu a situação também, o relacionamento dele com a mãe dele também, que os dois já tiveram vários problemas e eles tiveram também coisas boas, os dois tiveram momentos bons. Então pra ela também é difícil uma mãe ver que o filho é um estuprador, mesmo ele sendo errado. Uma mãe que perdeu um filho é bem difícil, então a gente tem que entender o lado dela também, né? E a gente vê também que o Tyler, ele tentou ajudar o Tyler, ele tentou pedir perdão pra Jéssica no último momento. Então ele tentou fazer várias coisas que talvez pudesse mudar o que ele tinha, não mudar o que ele tinha feito, mas pelo menos mostrar o arrependimento dele. Então a gente viu toda essa situação, ele mudando de escola, ele respondendo processo, ele ter ficado livre de tudo, né, de toda a cadeia, a prisão e tudo mais. Então eu acho que isso é uma coisa bem, assim, pesada mesmo pra se falar. E então vamos falar agora do Tyler, porque o Tyler a gente já sabe que no final da segunda temporada ele foi estuprado pelo Monte, né, que é outro babaca, amigo do Bryce, que estrupou ele com um cabo de esfregão, um cabo de vassoura, de rodo, não sei falar. E então eu acho que foi bem pesada aquela cena, ele sangrou. Eu acho que foi uma cena assim que eles exageraram muito. Pra mim não teria necessidade de ter feito uma cena como aquela. E na terceira temporada a gente achou que talvez seria uma temporada somente pra focar no Tyler. Não foi só sobre ele, também ainda bem, né? Porque senão seria muito estranho. Mas eu acho que fortaleceu muito em todos os sentidos o espaço que ele teve nessa temporada. Principalmente pelo fato dele sentir medo, como a Jéssica sentiu medo de falar o que tinha acontecido, ele também passou por isso. Então a gente viu toda essa questão dele não conseguir falar o que ele estava sentindo, né? Então teve uma cena maravilhosa quando a Jéssica vai dar o seu discurso na frente de todo mundo da escola, Liberty, e então que ela fala eu sou sobrevivente, entendeu? Aí pessoas que são sobreviventes começam a levantar também, entendeu? Todas as pessoas. E é uma cena muito emocionante, o que pra mim foi uma das melhores cenas dessa temporada. Então a gente vê o Tyler tomando coragem, então ele levanta pra falar que ele é um sobrevivente. E é onde a gente vê também, a gente é pego de surpresa com o Justin levantando e falando que ele é um sobrevivente também. Que pra mim, gente, chocou o meu coração. Sério mesmo, foi. E a gente acaba descobrindo que o Justin, ele era abusado pelo padrasto dele. O padrasto dele se masturbava enquanto ele colocava os dedos na boca dele, alguma coisa assim. Então, que também é estrupo. Se você colocar aí na cultura do estrupo, é um estrupo também. Então, a gente viu pessoas que são sobreviventes, e eu gostei desse termo, sobrevivente, né? O que é sobrevivência? É você conseguir superar aquilo e depois querer fazer com que isso não aconteça com outras pessoas, é você lutar pelos direitos delas, você lutar por quem não pode lutar. Será que é isso que essa mensagem de sobrevivência quer passar? Então, eu gostei muito dessa questão nessa série também, acho que foi uma coisa assim, icônica, que eu amei muito. E a gente viu também o Tyler, porque o Bryce tentou se aproximar, ele tentou ajudar. Porque já que tava tentando se tornar uma pessoa melhor, o mínimo que ele podia fazer é ajudar o Tyler. Então ele sabia o que o Monte tinha feito e tudo mais.
né? Então ele tentou ajudar ele. O Monte, que é um babaca, escroto, vontade de arregaçar a cara daquele homem. Ele sofre por um problema neurótico na cabeça dele, porque na verdade o pai dele bate nele, acontece várias coisas, mas também não é desculpa, né? A gente já sabe sim. E então que o Monte, ele já se envolveu com o garoto uma vez na festa, com o Bryce, mostrou uma cena de flashback. E então ele se envolve com esse garoto, né? Então a gente acaba descobrindo que o Monte, ele é gay, ele é homossexual, incubado no caso. E então que depois que ele acabou de ficar com o cara, ele deixa ele fazer sexo oral nele, aquela coisa. E então depois que ele sai dali, quando o cara fala pra ele, o menino fala pra ele, pros dois marcar de sair, ele bate no menino, faz toda aquela coisa, toda aquela treta. E então que o Bryce paga pro menino não contar o que ele tinha feito com ele, que arregaçou a cara do menino. E então que a gente vê esse lado muito escroto e doentio do Monte, né? Então, eles tentam explicar e humanizar as pessoas, explicar por que ela é assim. Eu acho que o justo eles explicarem por que o Bryce é daquele jeito, por que o Monte é daquele jeito. Então eu acho justo essa forma da Netflix de mostrar pra gente como que é, né? Então, de humanizar de alguma forma esses personagens e tentar mostrar pra gente por que a razão e circunstância de eles serem esses seres humanos terríveis e escrotos que eles são. E então que a gente vê também o Monte, depois que ele vai pra prisão, depois que descobrem, depois que o Tyler resolve realmente, finalmente confessar que ele estrupou ele é preso, e então o pai dele vai visitar ele. Aí quando o pai dele visita ele, ele fala... O pai dele pergunta pra ele, por que tinha que ser um garoto? Você é viado, não sei o que. Aí ele fala, sou. Aí ele cospe na cara do filho dele e é uma cena assim bem escrota mesmo. E a gente vê que o preconceito, principalmente na família também, ocorre muito. E talvez ele assim, ele tem todos esses problemas por causa do pai, por causa do que ele passou. Então a gente tem toda essa coisa envolvida também. E é bem triste sim, né? A gente vê tudo isso. E o Just, que na verdade estava envolvido com as drogas, o vício atacou muito ele, então ele ainda estava envolvido. Aí a gente vê também o Tyler, que teve uma pequena amizade com o Bryce, pedia drogas pra ele também, então foi uma coisa louca. E a gente tem o Zack também, que ele acha, e eu vou chegar logo no final pra contar pra vocês o que aconteceu no final, tá bom? Que ele se culpa muito pela morte do Bryce, que eu vou falar sobre isso. E aí, então, que a gente vai falar agora sobre o Tony, porque os pais do Tony foram deportados, que aconteceu essa loucura, e a gente viu tudo esse momento difícil pra ele, então fico muito dó dele também. E eu acho que eu falei de todos os personagens, falei, né? E gente, esqueci. Tava quase esquecendo. Gente, que maravilhosa. A mãe da Hannah Baker, já que a nossa Hannah Baker está totalmente fora da série, a gente tem a mãe dela de volta, sim. A gente viu todo aquele destaque que ela teve na segunda temporada. Ela foi maravilhosa. Pra uma mãe uma mãe é muito importante. A gente vê como a mãe fica depois da morte de um filho que se suicidou. Então, gostei muito dela estar nessa temporada também. Então a gente viu. Ela apareceu em poucos momentos, mas os poucos momentos que ela apareceu, ela foi maravilhosa. Então eu gostei muito da participação dela sim também. E agora a gente vai falar do final, que foi muito louco. Tá bom, quem matou o Bryce? Vou falar. Tem spoilers, tudo que eu falei nesse vídeo tem spoilers, tá bom? Que fique bem claro. Pra ninguém ficar a gente me xingando aqui nos comentários. A gente viu começando ali, porque o Zack começou a se culpar, né, pelo que ele fez. Porque no dia no dia da celebração, no dia do jogo lá, vou falar assim, porque eu não lembro. Dia das boas-vindas, lembrei. Dia de boas-vindas, é uma coisa assim. Aí então que o Zack, ele vai e bate no Bryce, né? Porque o Zack tá cuidando da Chloe, porque a Chloe tá grávida, ele foi junto com ela pra ela abortar, e tem todo aquele lance, depois ela acabou contando pro Bryce, a Chloe contou pro Bryce que ela tava grávida e abortou com o Zack, que ajudou e apoiou muito ela, então ele ficou muito chateado por isso. E então que ele começou a brigar com o Zack porque ele falando que ele roubou a menina dele, tem toda aquela treta. E então que o Zack foi atrás dele, né, e bateu nele, deu uma surra gigantesca assim no Bryce, que é uma surra que ele mereceu todas as mancadas loucuras que ele fez com as pessoas, por todo o mal que ele fez. Então ele levou uma surra ali bem dada mesmo. E aí, então depois que a gente vê que a Annie, ela vai dar o seu depoimento final. E é então que ela conta, claro que sem mentindo, claro, ela conta toda a verdade, só que substituindo os personagens, né? Salvando todo mundo ali. Então ela salva o Clay, ela protege o Justin, ela protege todo mundo.
o Tony, ela protege todo mundo, tem todo mundo envolvido ali. O Tyler, a Jessica, ela protege todos que estavam envolvidos, porque na verdade todo mundo tá envolvido na morte do Bryce, então é uma coisa bem óbvia. E é então que, naquela noite, quando o Zack bate no Bryce, ele vai embora e deixa ele lá. E é então que acaba descobrindo, o Zack começa a se culpar, e então que descobre que ele não matou, né? Porque o policial fala pra ele que alguém jogou ele no mar, então não foi o Zack que matou, né? Ainda bem foi um grande alívio pra ele. E então, quando o Tyler e a Jessica vão lá, porque o Bryce tem uma fita pra entregar pra Jessica, que lá naquela fita tá a confissão dele do que ele fez e todo o arrependimento dele. E é então que o Tyler, quando ele segura ele pra poder levantar ele e ajudar ele a levar ele pra lá, ele acaba, assim, do nada, por impulso, empurrando o Bryce e mata o Bryce da forma mais tondorosa possível e ele acaba morrendo afogado. Simplesmente isso. Quem matou ele? Tyler. Foi o Tyler, meus amores. E é então que a Jessica fica super desesperada, aquele olhão dela, aquela coisa. Então os dois saindo ali, como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, eu acho que a mensagem que a série quis passar foi muito errada nesse sentido. Querer que, tipo, se alguém destrupou, você vai lá e mata e pronto, acabou o sofrimento. Não é isso já, tá, gente? É assim, matar não é a certa razão, não vai resolver os seus problemas. Da forma que a série quis passar, errou muito mesmo nesse final. Principalmente, eu gostei muito desse final, diferente de toda a série, de toda ao longo da temporada, que foi chatíssimo. Esse final foi muito bom. Teve muitas revelações onde a gente entendeu toda a história, fez todo sentido. Mas eu não gostei do Tyler ter matado o Bryce. Eu comecei a desconfiar, mas foi bem pouquinho, assim, não foi tão grande, assim. Eu achava que poderia ser a Anne, porque ela tava aparecendo demais, mas acabou não sendo ela, acabou sendo, né? Mas da forma que ela tava contando aí pro delegado, pro detetive, que é o próprio pai do Tyler, era totalmente diferente, né? E é então que começa a ficar bem claro isso, né? Porque depois o pai do Tyler, ele encontra as roupas dele, algumas provas, alguma coisa assim que envolve o Tyler, então ele acaba cobertando o próprio filho também, é onde ele queima as roupas do Tyler, tem aquela cena em que ele acaba queimando as roupas dele. Então a gente viu que o próprio pai dele sabe o que ele fez. Então tá todo mundo de boa, como se nada tivesse acontecido. E mostra o final ali, o Tyler o Tyler não, o Tyler. Não, gente, tô falando do Tyler. Gente, meu Deus, não foi o Tyler que matou. Pelo amor de Deus, tô confundindo o Tyler com o Alex, sangue do cordeiro. Gente, quem matou foi o Alex, tá? Não foi o Tyler, pelo amor de Deus. O Alex, cabelo loirinho, que se envolveu com a Jessica, teve toda aquela treta. Foi o Alex que matou, tá bom, gente? Não foi o Tyler. Eu confundo muito o Alex com o Tyler, mas é porque os, assim, parece um pouco. Mas o Tyler abriu um negócio de fotografia com as fotos de todos eles ali, né, e colocaram lá e tava todo mundo lá de boa. E o Alex, assim, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Pra uma pessoa que acabou de matar e tá lá de boa, né, se fingindo de aquela hipocrisia toda, pra mim foi muito sem sal, muito sem graça, né. E então que eles aproveitaram pra culpar o Monte, já que o Monte acabou morrendo misteriosamente na cadeia. Morreu, a gente não sabe como que morreu, porque nem mostrou ele morrendo lá na cadeia, mas acabou morrendo sim. E aí eles aproveitaram da situação e culparam o Monte pela morte do Bryce. Acabou terminando assim a história, né? E é então que a gente viu que... Aí depois aparece, no finalzinho lá, as armas do Tyler são encontradas na água, que eles tinham se livrado, então são encontradas essas armas. Que eu não gostei desse gancho pra temporada final, foi um gancho bem pobrezinho. E aí também que o namorado do Monte, que depois eles acabam se envolvendo também, o namorado do Monte chega e fala pra ele que não foi ele, porque ele tava com ele aquela noite, no dia da morte do Bryce, naquela noite, os dois estavam juntos, transaram, aquela coisa. E então que ele é a prova viva pra falar que era mentira o que aconteceu. Então, provavelmente na quarta temporada vai ter aquele esquema de descobrir quem foi que matou. Provavelmente sim, né? Porque a gente tem aquele gancho ali. Realmente precisava de uma nova temporada? Pra mim não precisava. Pra mim aquele final foi bem satisfatório. Pra mim não precisava de uma próxima temporada. Mas como a Netflix quer finalizar, provavelmente é claro que eu vou assistir, porque é a temporada final. E eu quero saber como que vai terminar essa história. Mas foi isso, gente. Foi o Alex que acabou matando o Bryce, teve toda aquela treta, foi uma confusão danada. Mas, sinceramente, ai, eu não gostei. Não gostei. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe? Eu tô bem dividida mesmo. Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoe por alguns erros que tive nesse vídeo, que tava sem corte, sem edição, sem nada.
porque vídeos longos é muito mais difícil e eu não consigo editar vídeos longos porque o meu celular não suporta e não tem memória muito suficiente pra isso, né? Eu só consigo editar vídeos mais ou menos até 15 minutos, mais disso acabou não conseguindo, então me perdoe. Então foi isso, gente. Espero que você gostar desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você assistiu essa temporada, se você gostou, se você não gostou, se você vai assistir. Se inscreva no canal, clique